Investir 100% em fundos imobiliários é seguro? Essa é uma pergunta que constantemente eu recebo. Boni, estou começando a investir 100% em fundos imobiliários. É seguro ou não é seguro? E isso é compreensível de nós entendermos, uma vez que quem está começando a investir, é mais fácil você compreender o comportamento dos fundos imobiliários do que o comportamento das ações. Só que aí entra aquela questão, será que realmente é seguro? Então nesse vídeo eu quero trazer questões não para que eu lhe diga se é ou não é seguro, mas questões para que você, por conta própria, possa discernir se no teu cenário é seguro investir 100% em fundos imobiliários ou não. Então se você gostou desse tema, se esse tema lhe interessa, fica até o fim do vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Se você ainda não for inscrito, te convido aqui a se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos sempre falando de dinheiro, de prosperidade, de investimentos, de riqueza. Eu tenho certeza que os vídeos irão agregar muito para você, para os seus amigos, para sua família. Por isso, também já deixa aqui aquele seu like e compartilha esse vídeo naquele grupo do WhatsApp da família, naquele grupo do WhatsApp dos amigos. Dá essa moral aqui para o Saldo Zero. Não, tenho certeza que você não irá se arrepender. Beleza? Deixo aqui os meus agradecimentos, #obrigado. E agora, abrindo um parênteses, não posso deixar o meu disclaimer que as informações postadas nesse vídeo não se tratam de recomendação de compra nem de venda, é um vídeo em caráter educativo, compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de educação financeira, para que você possa discernir por conta própria, antes de fazer qualquer tipo de investimento, tomar qualquer decisão com relação ao seu dinheiro. Cuidado, estude, não fique seguindo dica de qualquer canal do YouTube, que senão você já sabe o que eu ia fazer, beleza? Então, pondere, cuidado. Mas vamos lá. A primeira questão que eu queria trazer aqui é que nós precisamos sempre ponderar os riscos. Riscos existem em tudo. Você quer um exemplo? Abrindo um parênteses, no começo da civilização, quando o homem ainda se alimentava na base da caça, simplesmente caçava. O risco era alto, certo? O risco da morte, mas do outro lado ele tinha um benefício, ele tinha um retorno. Qual era o retorno? O retorno do alimento, o retorno da carne. Então ele se arriscava, mas tinha um retorno condizente com a vida daquela época. Em um determinado momento, descobriu-se a agricultura. Então agora nós tínhamos duas atividades, uma da caça e a outra da agricultura. Concorda comigo que quem plantava e colhia tinha um risco menor? Ainda tinha risco, porque tinha risco da escassez, risco da chuva, risco do sol, risco de animais que viessem comer, mas tinha um risco menor do que as outras pessoas que estavam se arriscando na caça. E isso se formou os primeiros moldes do escambo, a troca entre produtos. Então, o que valia mais? A carne ou a agricultura? Supostamente a carne, porque o risco era maior. Então, nesse sentido, eu quero que você comece a mentalizar que tudo está relacionado a risco, retorno. E quando nós trazemos isso para o mundo dos investimentos, é a mesma coisa. Vamos lá, comparar, por exemplo, títulos do Tesouro do governo com relação a títulos de empresas, títulos privados de empresa. Qual tem mais risco? Da empresa, porque o governo ele é soberano. Nesse ponto, quem é que tem que te pagar um maior retorno? É o governo ou quem tem mais risco? As companhias. Obviamente, as companhias precisam te remunerar mais porque existe mais risco. O exemplo da carne, o exemplo da agricultura. E onde é que eu quero chegar com toda essa viagem de caça, agricultura? Para dizer para você que em tudo há risco, ou seja, em fundos imobiliários nós também teremos risco. Obviamente que em questões de temperatura e pressão constantes, tá tudo bem, ninguém vai sumir com o seu dinheiro, existem leis, existem regras, existem normas, CVM, Banco Central, todo um mecanismo por detrás para segurar o seu capital como investidor. Então nesse ponto tá tudo bem, mas existem riscos sim que nós precisamos ponderar nos fundos imobiliários. Marquei alguns aqui, por exemplo, vacância. Vacância é o percentual de desocupação dos imóveis dos fundos imobiliários. E se esses locatários
cancelarem os seus contratos. O que acontece? Ah, mas existem contratos que nos asseguram. E se os locatários não pagarem? Aí entra na questão de inadimplência. Outras questões, o risco Brasil. O que acontece se o risco do país aumentar? Outra questão, risco do setor. O que acontece se um setor em específico formal, por exemplo, galpões logísticos, hotéis, prédios comerciais? Você quer mais exemplo? E se a desvalorização do real aumentar em demasia, ou seja, o dólar disparar? E se aquele fundo for mal gerido? E assim por diante. Quer ver mais um? E se houver uma crise? De todos esses pontos que eu citei, eu queria abrir parênteses para falar um pouquinho mais de um específico, que é a desvalorização do real. Isso é causado por meio da inflação. Então, quanto maior a inflação, mais o nosso real fica desvalorizado. E nesse sentido, muita gente acredita que os fundos imobiliários são uma ótima opção porque eles tendem a valorizar os imóveis, os contratos dos aluguéis são reajustados, etc. Não ouso a dizer que não é assim que acontece. Sim, acontece. Mas vamos pensar no extremo. Uma inflação descontrolada no país que causa o quê? Quebra de empresas, quebra de companhias. E aí eu te pergunto, aquele contrato pode ser reajustado, mas até que ponto que os locatários vão conseguir pagar aqueles contratos? Eu já tive negócio próprio, eu já fui lojista, eu sei do que eu estou falando. Crises apertam o caixa das companhias. E num cenário catastrófico, num cenário de estresse, num cenário de colapso, podem ser que fiquem buracos nos fundos imobiliários. Podem ser que alguns locatários, apesar dos seus contratos, não consigam honrá-los, não consigam pagá-los. Não estou dizendo que isso irá acontecer, mas estou dizendo que você precisa sempre ponderar todos os riscos. E outros tipos de investimentos não possuem riscos também? Sim, possuem. Todos os tipos de investimentos vão possuir um nível de risco, alguns mais, outros menos. Ações, por exemplo, possuem diversos tipos de riscos que devem ser bem ponderados. Mas a questão é que, será que não seria o caso de ter uma parte dos investimentos em ativos mais seguros? Detalhe, mais seguros. Não é que não existam riscos, até a sua poupança tem risco. Então, se você está começando a investir, pondere, gente. Seja sensato quando você vê exemplos de investidores que estão 100% investidos em uma classe determinada de ativos. Geralmente, quando isso acontece, são pessoas especialistas naquele setor, naquela classe. Nada contra, mas são pessoas que estão dedicadas exclusivamente no estudo daquela classe de ativos, possuem um conhecimento amplo. E detalhe, isso não quer dizer que elas vão ficar amarradas àquela classe a vida inteira. A partir do momento que elas identificarem que aquela classe possui riscos não controlados, elas podem simplesmente migrar. E aí você, que está começando a investir, pega aquele exemplo, aquela pessoa 100% investida numa classe, faz a mesma coisa, toma como exemplo, e de repente ela muda, você não fica sabendo e você, tá bom? E fazendo um link com o começo do vídeo, aqueles caçadores podem muito bem, em um determinado momento, quando eles verem que aquele risco está descontrolado, virarem agricultores. Então, nessa selva Brasil, o seu risco deve ser muito bem ponderado. E agora, eu é que te pergunto, vale a pena investir 100% em fundos imobiliários? Detalhe, estou excluindo dessa pergunta reserva de emergência, porque reserva de emergência é sabido que precisa estar em títulos mais seguros, pós-fixados, com altíssima liquidez e blá, 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 blá. É outra questão. Estou falando aqui do restante da carteira. Será que vale a pena? E aí eu vou te fazer umas perguntas para você ponderar. Será que você está seguro 100%? Que você conhece na totalidade essa classe de fundos imobiliários? Será que você está seguro e certo de deixar todo o seu capital investido no Brasil? Será que você está certo e seguro dos setores pelos quais você está investindo nos fundos imobiliários? Será que você está certo e 100% seguro dos fundos imobiliários que você colocou na sua carteira? E não menos importante, será que você está investindo com o seu
com o foco no seu objetivo? Ou seja, será que você está buscando somente a geração de renda passiva, que esse é um dos maiores atributos dos fundos imobiliários? E como são perguntas para você, eu não posso responder, eu quero que você reflita com relação a isso. O que eu posso compartilhar e corroborar aqui é que eu vou mais na linha do Nassim Taleb, da antifragilidade. Eu gosto de crescer com o caos e não sofrer com ele. Para mim, eu não acho salutar ficar com uma exposição 100% em qualquer classe de ativos que seja, incluindo fundos imobiliários. Eu acho que estar 100% em algo é estar frágil e é estar correndo um risco, talvez desnecessário, numa crise, num caos, no momento onde nós estaremos mais fragilizados financeiramente. E puxando um gancho aqui, caso você queira saber como eu componho uma carteira de investimentos, tem o link aqui da carteira pública, depois dá uma olhada lá, investindo na prática com dinheiro real. Então, meu querido, minha querida, como eu sempre gosto de dizer, não há o melhor, não há o pior investimento, mas sim aquele tipo de investimento que irá atender aos seus objetivos. Então, se você está 100% seguro com relação aos fundos imobiliários, quem sou eu para dizer o contrário? A opção está à mesa, uma escolha de cada um. Agora, se você tem qualquer tipo de dúvida ou questionamento ou está ponderando o risco, aquela máxima nunca vai cair de moda. Diversificação sempre. E não simplesmente entre fundos imobiliários, mas em classes de ativos, em proteções e também geograficamente. Não vai deixar todo o seu capital aqui dentro do Brasil. Sensatez sempre. Por aqui eu fico. Não se esqueça de deixar aquele seu like e compartilhar esse vídeo caso tenha agregado conhecimento para você. Por fim, sou Paulo Boniatti. Aquele abraço. Até o próximo vídeo e tchau!